Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Câmara dos Deputados começou esta legislatura praticamente com um tema único: a reforma da Previdência. A proposta do governo federal tem recebido apoios e críticas ao longo desses primeiros meses do ano. Mas o governo insiste em votar antes de outras matérias. A PEC, proposta de emenda à Constituição, traz pontos considerados polêmicos, como a idade mínima para trabalhador rural, e altera regras para o pagamento do benefício de prestação continuada, o BPC. E nesta edição do Palavra Aberta, nós vamos conversar sobre os principais pontos da PEC com o deputado Aloísio Mendes, do POD do Maranhão. E o programa tem uma produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado. Obrigado, Regina. Bom, deputado, o senhor já acompanhou a outra proposta que veio ainda no governo Temer, de reforma da Previdência. Queria que o senhor avaliasse, comparasse com o texto anterior, para ver qual a perspectiva de votação dela nesse ano. Bom, a reforma do presidente Temer, o ex-presidente Temer, chegou a esse Congresso também muito fortalecida, com pontos muito questionáveis, né? E ela foi, ao longo do tempo, sendo aperfeiçoada. Tinha um complicador, que era um presidente que não tinha legitimidade, um presidente que não tinha sido eleito, e no final de um mandato muito conturbado. Mas, mesmo assim, a reforma foi muito melhorada aqui no Congresso e havia uma sinalização muito positiva de aprovação da reforma no final do governo. Houveram alguns fatos extemporâneos ao Congresso, que todos sabemos quais foram, que acabou comprometendo a aprovação dessa PEC do governo Temer. Agora, essa nova proposta, que também chegou a essa casa, muito questionada, com uma série de medidas muito negativas, né, dificultando a sua tramitação, mas eu tenho certeza que agora, não na CCJ, que não é o foro adequado, ela será aperfeiçoada na comissão especial e nós sabemos que é uma reforma muito importante ao país, mas precisa ser muito aprimorada para que tenha condição de ser aprovada aqui na casa. Bom, vamos começar então a falar sobre os pontos mais questionados. O que o senhor acha mais difícil de ser aprovado nesse texto que chegou? Olha, acho que os dois pontos que estão consenso na casa hoje, que não passariam hoje pelo plenário, é o BPC, que é uma questão muito assim, antipática para a população e que a economia é muito pequena em função do malefício que causa, do dano que causa a uma população de necessitados desse país. E a questão da aposentadoria rural. Eu acho que são os pontos mais controversos hoje nessa proposta que o governo enviou para o Congresso. E que já foi sinalizado que, se não forem alteradas, dificilmente essa proposta terá sequência aqui na casa. Inclusive, o senhor disse que pode ocorrer um gasto até anterior com a aprovação do jeito que está, não é? Do BPC. O BPC, da forma como está sendo apresentado, em vez de haver uma economia de maneira imediata, haverá um gasto maior, porque ele prevê um pagamento antecipado de um valor menor a pessoas com idade inferior a 65 anos, que hoje são atingidas pelo BPC. Então, num primeiro momento, em vez de você economizar, você vai gastar mais. A gente não entende qual foi a lógica dessa proposta. E mais do que isso, você está ampliando para 70 anos o pagamento do BPC de forma plena, quando o número de pessoas que atingem essa idade de 70 anos é muito pequeno. Então, a lógica financeira e econômica não foi entendida. Eu acho que o próprio governo entendeu que essas propostas, a do BPC e da aposentadoria do trabalhador rural, terão que ser alteradas aqui no plenário da Câmara para que possam ter sequência e encaminhar para o Senado. E agora, então, que pontos dessa proposta podem ter consenso para serem aprovados? O primeiro consenso é que o país precisa de uma reforma. É inconcebível se manter a Previdência como ela está hoje. O país não suporta mais um déficit absurdo que nós temos acompanhado nos últimos anos. Esse é o primeiro ponto de consenso. O segundo é com relação à idade mínima, que eu acho que há um sentimento de que é verdade. A idade mínima do Brasil, a expectativa de vida do brasileiro aumentou muito de 40 anos para cá e que é necessário de que sejam feitos ajustes com relação a isso. Então, eu acho que há consenso com relação a isso, há consenso com relação à quebra de certos privilégios de certas categorias, que também há um sentimento de que isso precisa mudar. Nós temos uma previdência hoje do servidor público diferente do servidor da regra geral, que há um disparate muito grande, uma distorção muito grande e que esse é um sentimento dessa casa que precisa ser modificado. Então, há pontos muito positivos de consenso. Com relação à regra de transição, é importante que ela seja melhorada, nós não podemos punir quem está muito próximo da aposentadoria. Tem pessoas que faltam 2, 3 anos, que vão ter que trabalhar mais 15 anos. Então, uma flexibilização melhor na regra de transição, mas há um consenso, principalmente,
que a reforma é necessária ao país, mas que ela precisa ser melhorada e muito para ser aprovada aqui na casa. Agora, deputado, os militares vieram numa proposta separada e tem, além da previsão de reforma da Previdência deles, também um plano de carreira, digamos assim. Qual a expectativa de que esse plano seja aprovado também na mesma época, votado pelo menos? Primeiro que não se entende. Quando toda a sociedade brasileira está oferecendo uma cota de sacrifício porque o país precisa disso, nós vemos uma categoria encaminhar um projeto, o governo encaminhar um projeto que beneficia uma categoria não só com um corte de benefícios, mas muito pelo contrário, com ampliação de benefícios, né? É uma falta de sensibilidade do governo, no momento que eu acho inadequado para se discutir reestruturação de carreira, não é esse o momento. Nós estamos discutindo reforma da Previdência e retirada de privilégios, que os militares também são uma categoria que tem privilégios, né? Então vamos primeiro retirar os privilégios, fazer uma equalização com relação a todos os brasileiros e depois, se for realmente necessário, se discutir uma reestruturação da carreira dos militares. A quem eu respeito, eu sou policial federal de carreira, eu sei que nossas carreiras têm especificidades que precisam ser vistas diferentemente, mas você encaminhar um projeto de reforma da Previdência, melhorias salariais e reestruturação de carreira é, no mínimo, muita insensibilidade do governo. Agora, deputado, eu queria saber como é que está a negociação, no caso, para conseguir os 308 votos que são necessários. Você acha que o governo atinge isso? O governo queria votar ainda no primeiro semestre e ainda não tem uma base formalmente para conseguir esses votos todos. Como é que estão essas negociações? O ministro da Economia vem aqui. Queria que o senhor contasse para a gente um pouco dessa área. Eu acho que a sorte desse governo, que ainda não acertou na interlocução política, na articulação política dentro do Congresso, é que todos nós entendemos da importância de uma reforma da Previdência. O Congresso sabe que o país não pode prescindir dessa reforma. Esse é o grande trunfo que o governo vem. Porque se nós dependêssemos de uma boa articulação aqui no Congresso Nacional para a aprovação dessa reforma, com certeza nós teríamos muita dificuldade. Então esse sentimento do Congresso Nacional, que uma reforma é necessária, que o país não resiste mais a uma previdência como a que nós temos, é que faz com que nós tenhamos esperança que realmente nós possamos aprovar ainda nesse primeiro semestre aqui na Câmara essa reforma, mas desde que ela seja melhorada em muito, porque da forma como ela foi enviada, ela é praticamente impossível dela evoluir aqui na casa. E o próprio governo já sinalizou que entende que a reforma encaminhada por eles precisa ser muito melhorada para que possa ter sequência e seja aprovada ainda nesse primeiro semestre, como é um desejo do governo e de todo o país. Agora, a presidência da Câmara também quer votar, na mesma época, a reforma tributária. Queria saber do senhor se é possível, se os partidos teriam condições de avaliar essas duas propostas ao mesmo tempo. Olha, eu acho que é outra reforma muito importante ao país. Nós temos um sistema tributário que é caótico, né? É único no mundo. É impossível hoje você instalar uma empresa, uma indústria no país com o sistema tributário que nós temos hoje. Os empresários comerciantes são duramente penalizados com essa balbúrdia que é o nosso sistema tributário. Então há um consenso maior, não há a disputa ideológica com relação à reforma tributária. Mas eu pessoalmente acho que duas reformas tão importantes ao país e tão importantes ao nosso povo caminharem simultaneamente na casa cria um complicador, né? Eu acho que nós devemos focar nesse momento na reforma da Previdência, que hoje é o maior problema do nosso país, e posteriormente nos debruçarmos sobre a reforma tributária. Deputado, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, Regina. Eu conversei sobre a reforma da Previdência com o deputado Aloísio Mendes, que é do POD do Maranhão. Você pode assistir esta e outras edições no site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.